Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Dileto ouvinte, hoje sexta-feira, nós iniciamos nossa manhã de oração, esse olhar para Jesus, nosso Senhor, a quem nós queremos seguir até a morte. Nesse dia de penitência, dia de fazermos algum exercício de mortificação, nos ajuda a configurar cada vez mais ao Cristo sofredor que carrega a sua cruz. A minha pergunta a você no início desta manhã é se você tem realmente se sentido uma pessoa que segue a Jesus. Essa palavra segue-me, que é dele, dita a Pedro depois daquela reflexão amarga que o Senhor faz com ele, perguntando-lhe se ele o amava. Ao final, Jesus diz: segue-me. É uma palavra que ele dirige para mim, dirige para você. Seguir a Jesus. O cristão é este seguidor de Cristo, que se coloca a caminho do Senhor. É interessante que para nós católicos, e a igreja sempre nos ensina isso, o seguimento a Jesus não é um segmento que vai trazer prazeres, contentamentos, satisfações, nada disso. O seguimento a Cristo é um segmento duro, é um segmento muito real, pois nosso Senhor Jesus Cristo não nos coloca num plano de fantasias. O cristianismo não é uma fantasia, não é uma poesia, não é um conto qualquer. O cristianismo é algo muito real, é você pisar nos passos deixados por Jesus para nós. E aqui inclui toda a consequência, toda a vivência de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um combate sério e permanente entre as trevas e a luz. Nosso Senhor é esta luz que incomoda. Portanto, seguir a nosso Senhor Jesus Cristo com certeza é seguir com a cruz, é carregar com ele a cruz. O cristianismo, como disse, não é nada destas fantasias que muita gente faz, mas é algo muito concreto. E você, como cristão, você passa a agir na unção do Espírito, você passa a agir no impulso que o Espírito de Deus realiza dentro da sua vida, no seu combate a você mesmo, às trevas e neste ombreamento com aqueles que sofrem. O cristão não passa ao largo indiferente aos que sofrem. A igreja sempre acudiu os sofredores, mas é bom sempre lembrar que a atividade cristã e o serviço social da igreja, ele é sempre a partir desta resposta a Jesus, de uma resposta dos crentes ao seu mistério. Daí todo o nosso trabalho, toda a nossa caridade, toda a nossa justiça social, ela brota do Evangelho. Ela é resultado da nossa conversão pessoal a Cristo, que nos insere no seu corpo, que é a igreja, para servir aos homens através do Evangelho e através destas obras de misericórdia, de justiça que a igreja realiza, que não estão conferenciadas pelas ideologias. A igreja não é uma nova ordem mundial. A igreja é a estampa do mistério, que é resposta ao conflito, à dor, ao drama humano. A igreja tem no Evangelho de Jesus, na administração litúrgica dos seus sacramentos, a resposta que eu preciso para compreender a mim mesmo, para ressignificar os meus conflitos, as desordens e os sofrimentos que a própria vida vai nos legando. Por isso é muito bonito, é muito bom ser cristão católico, ser essas pessoas que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. O meu caminho é o caminho de Cristo e o seu também, prezado ouvinte. O nosso caminho não é outro senão o de nosso Senhor, pastor de nossas almas,
que nos dá a noção e a segurança daquilo que nós buscamos, a vida eterna. Deus é eterno e com Ele nós vamos viver eternamente. Assim, quero te convidar nesta sexta-feira, se na sua paróquia tem confissão, e aliás todas as paróquias devem ter horários fixos para as confissões, inclusive à noite, não deixe de fazer uma boa confissão, confessar seus pecados, fazer uma direção espiritual, fazer uma busca profunda da misericórdia na sua vida. Isso a gente faz através de uma boa confissão sacramental, que faz toda a diferença no nosso processo de crescimento espiritual. Seja quem for, o católico é chamado a viver esta experiência da misericórdia no sacramento da confissão. Seja quem você seja, prezado ouvinte. Pode você ter os doutorados e mais doutorados deste mundo, mas você é uma alma. Você é um espírito encarnado num corpo que precisa da graça de Deus para alcançar a vida eterna. Cuidado com as coisas deste mundo, com as vantagens deste mundo, com as importâncias deste mundo, porque elas podem ofuscar o amor de Deus no seu coração. Vamos todos a uma boa confissão. A aclamação ao Evangelho da missa de hoje traz para nós o versículo 27 do capítulo 10 de João. Disse Jesus: minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quem é de Deus não vai escutar outra voz a não ser a de Cristo. Então, se eu sou católico, se eu sou cristão de verdade, eu não vou escutar a voz da nova ordem mundial que fica aí pregando ideologia de gênero, desconstruindo a família, mentindo em nome da ciência, querendo fazer esse resetar tudo do passado, como se a tradição, como se aquelas experiências tão boas do passado não servisse para nós nos dias de hoje. O cristão ouve a voz de Cristo e segue-no, mas não segue a voz do estranho. Essa voz do estranho, ela está aí, ela é permanente na nossa vida e a gente precisa ter essa capacidade de renunciar a isso e ter essa certeza que a vida eterna é o bem maior, absoluto que nós buscamos. Não é possível que uma pessoa que tenha consciência e assume uma postura de valorizar, de absolutizar as coisas passageiras desta vida, vai ficar sozinho no final, em grande sofrimento, em grande tristeza, porque escolheu o caminho vesgo, o caminho errado, o caminho das satisfações humanas, que é um caminho curto, passageiro, ignóbil, que não traz nenhuma riqueza aos nossos corações. Entra aqui a importância do sacerdote como homem de Deus, como aquele talhador de almas, que no confessionário, no altar, no atendimento às pessoas, vai triando as almas para Deus. Hoje não se pode nem falar mais de almas, porque trocar essa palavra por vida é como se a vida de uma árvore fosse a mesma coisa da vida do ser humano, a vida de um animal irracional, mesma coisa da vida da pessoa humana. A gente precisa abster-se dessas linguagens estranhas que estão entrando aí, linguagens de gênero, linguagens estapafúrdias, materialistas, imagens e linguagem ateia que vai tirando de dentro de nós a candura, a pureza e a santificação. O mundo é assim. Nós cristãos, a gente pode olhar a história da igreja, é uma história sempre de luta, de contraponto a essas realidades que emergem como se fosse a última cereja do bolo, as novidades mundanas. Cristão não vive de novidades do mundo. Cristão não anda de acordo com as vaidades deste mundo, com as coisas que se incrementam na arte falsa, na moda estranha. Como são estranhas as modas que aparecem nos nossos tempos. A gente fica impressionado. E os cristãos precisam fugir disso.
O cristão tem um jeito próprio de ser, e nós, como católicos, nós não somos melhores do que ninguém, repito sempre isso, mas nós temos que ser diferente. Diferente no comportamento, diferente até no vestir. Não que nós sejamos imagens petrificadas do passado. Pelo contrário, os cristãos têm uma postura, e sempre foi assim, de reconhecimento da grandeza de Deus. É uma postura a partir da humildade que cativa. Os pagãos olham para os cristãos e ficam impressionados, porque eles renunciam a tanta coisa e são felizes, enquanto que os pagãos que têm tudo neste mundo, que comem das melhores iguarias e bebem, e se banqueteiam e farreiam, e no entanto são vazios. E o cristão que não anda nesses ambientes está aí sempre com sorriso no rosto, um rosto resplandecente, é aquela mãe dedicada, aquele pai dedicado, é aquela família profundamente dedicada, é aquele sacerdote também que sabe da sua compostura sacerdotal, que se apresenta como padre, que não tem vergonha de se esconder do seu ministério, mas é o homem da alegria de Deus, que vive a luta contra as suas inclinações, que não são boas, inclinações que vêm para a escuridão, renunciando a isso e vivendo para a luz que não termina, a luz que não se extingue. Você, ouvinte, é cristão católico. Abra seu coração à penitência, a uma boa confissão, viva a alegria da fé, prepare-se para a sua morte e entenda que neste mundo a gente pratica o bem através das virtudes e aguarda a nossa salvação eterna em Deus. Dai-nos, Senhor, a graça de uma boa penitência. Ensina-nos, Senhor, o sacrifício como caminho de renúncia dos fechamentos internos que nos perturbam. Dai-nos, Senhor, o despojamento de nós mesmos, o dom da esmola para os pobres, para os sofredores. Dai-nos, Senhor, este olhar de Cristo, para que tudo nós possamos olhar com os óculos dele. E mais do que isso, Senhor, derrama sobre o ouvinte deste programa o dom especial do Espírito Santo para o seguimento a Jesus. Não deixe, Senhor, que nossos passos cambaleiem nos caminhos que não são de Cristo. Encha-nos de santa esperança, de santa alegria e nos conceda o dom da fé, o dom do amor, que nos faz diferentes de tantas realidades deste mundo, mas ao mesmo tempo luz para aqueles que tanto precisam do nosso testemunho. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.